Um estudo divulgado por cientistas da Universidade de Bristol, no Reino Unido, afirma que o mundo não vai resistir às mudanças climáticas. E que o planeta terá temperaturas extremas e fenômenos naturais tão violentos que não será possível ter vida na Terra. Incêndios que destroem cidades inteiras. Tempestades que matam. Terremotos assustadores. Números cada vez maiores e mais frequentes de catástrofes naturais. Foram mais de 5.000 mortos na tempestade tropical que atingiu a Líbia no mês passado. Terremotos na Turquia e na Síria deixaram ao menos 45.000 mortos em fevereiro deste ano. No Marrocos, outras 3.000 vítimas. A crise climática tem castigado também o continente africano, onde 43.000 pessoas morreram em 2022, afetadas pela seca na Somália, segundo a Organização das Nações Unidas. Nós estamos na Universidade de Bristol, no interior da Inglaterra. Aqui, pesquisadores estão estudando e reunindo dados sobre mudanças no planeta. Essas informações abastecem o banco de dados de um supercomputador que faz a simulação virtual do futuro. A conclusão é que a Terra está caminhando para uma situação irreversível e já é possível afirmar que não vai haver condições de vida para a humanidade. O responsável pela pesquisa é o cientista Alexander Farnsworth. Ele explica que animais e plantas também não conseguirão sobreviver. Ondas de calor de até 70 graus Celsius vão tomar parte do planeta. E por causa da alta radiação solar, segundo os cientistas, as temperaturas serão mortais. No vídeo produzido pelos pesquisadores, os continentes vão se unir depois de seguidos terremotos. A combinação de fatores como o calor extremo e a movimentação das placas tectônicas vai provocar um aumento de erupções vulcânicas por todo o planeta ao longo dos próximos séculos. Além disso, uma quantidade ainda maior de gás carbônico será emitida para a atmosfera, fazendo com que a Terra esquente ainda mais, explica o professor. A pesquisa, feita com a ajuda deste supercomputador, levou 1 ano. E projeta um processo que estaria fora do controle humano. Na opinião do cientista, apenas um grande avanço tecnológico a favor do meio ambiente poderia mudar o destino da Terra. A previsão científica do fim do mundo é um alerta. Nas ruas de Bristol, essa moradora inglesa diz que não fica surpresa com a notícia, porque sabe o que o homem faz com a natureza. É muito preocupante, reforça esse universitário ao falar sobre as consequências da crise climática. A brasileira Ana Serra, que vive na Inglaterra, diz que é importante termos pesquisas desse tipo para tentar reverter o processo. A gente tem que só cuidar do planeta hoje para ver o que a gente consegue salvar. Até lá, tentar diminuir o ritmo do aquecimento global, com certeza. Você já ouviu falar do relógio do apocalipse? Ele foi criado por cientistas há mais de 75 anos. O objetivo? Chamar a atenção para as ameaças que podem destruir o nosso planeta. Os ponteiros do relógio são ajustados a cada ano. E a atualização que acabou de sair mostra que o mundo pode estar mais perto do fim do que a gente imagina. O mundo em estado de alerta. As coisas estão perigosas. Estes são tempos muito difíceis. O principal motivo, as ameaças constantes de ataque nuclear. Mas não é só isso. Guerras, pestes, fome, terremotos, muito ódio entre as pessoas, esfriamento do amor. Tudo isso nós temos visto claramente. Segundo os cientistas, estamos cada vez mais perto do fim. Nas ruas, muita gente se preocupa. Horrível, uma notícia horrorosa. Vocês concordam com ela? Sim. Fico
Apavorada, né? A conta é a seguinte: quanto mais os ponteiros se aproximam da meia-noite, mais o nosso planeta está perto do fim. É o que dizem os cientistas que criaram esse relógio. Esta semana, eles ajustaram os ponteiros mais uma vez e chegaram a uma conclusão assustadora. Para o relógio do Apocalipse, faltam 90 segundos para o mundo acabar. 90 seconds to midnight. É claro que isso não significa que a Terra vai desaparecer em 1 minuto e meio. O relógio é uma representação simbólica que serve de alerta para o perigo atual que corre o nosso planeta. Os cientistas avaliam as catástrofes naturais, a destruição provocada pela ação do homem e agora a ameaça real de uma guerra nuclear no conflito entre Rússia e Ucrânia. O relógio, na verdade, ajuda a humanidade a entender a gravidade da situação. O relógio é destinado ao público em geral. É para ser algo que permita que as pessoas falem se ajustamos ou não o relógio na hora certa, porque o ajustamos. E isso dá às pessoas a oportunidade de falar sobre tópicos que são muitas vezes difíceis de discutir, como os riscos nucleares, a proliferação de doenças, mudanças climáticas, a pandemia e etc. A cientista Raquel Bronson comanda uma organização sem fins lucrativos conhecida como BAS, sigla em inglês para Boletim dos Cientistas Atômicos. A organização tem 13 cientistas vencedores do Prêmio Nobel. O relógio do Apocalipse tem a intenção de ser uma ferramenta para nos permitir falar com nossos políticos sobre questões que nos afetam diretamente e dar uma linguagem comum que todos possam usar. O alerta de que o fim do mundo pode estar muito próximo é dos cientistas, mas religiosos concordam com eles e dizem que essa previsão do fim do mundo estar tão próximo assim está contida na Bíblia. O bispo Eduardo Bravo é o presidente da União Nacional de Igrejas, Unigrejas. A ciência, ela vem comprovar o que está escrito na Bíblia. A Bíblia e a ciência não são inimigos. Não, a própria Bíblia é fonte de ciência, é fonte de sabedoria. Então, conforme o ser humano vai desenvolvendo a ciência, os estudos, essa ciência ela acaba comprovando o que diz a palavra de Deus. E os sinais, segundo ele, estão por todos os lados. Você tem terremotos, o número de terremotos aumentando a cada ano e fazendo mais vítimas. Você tem guerras, ameaça nuclear, a guerra da Ucrânia. Você tem aí a pandemia do Covid-19 que veio ceifando a vida de muitas pessoas. O relógio do Apocalipse foi criado em 1947 por um grupo de cientistas e físicos renomados, entre eles Albert Einstein. Boa parte deles tinha ajudado a criar as primeiras armas nucleares, como as bombas atômicas que foram utilizadas em 1945 para devastar as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. O relógio já foi ajustado para frente e para trás 25 vezes nos últimos 76 anos. Isso é feito com um sentimento de urgência, mas também para assegurar às pessoas que os especialistas concordam que as coisas não estão indo na direção certa. O ano de 1991 marca o período em que o relógio ficou mais distante da meia-noite, 17 minutos. Na época, o muro de Berlim tinha caído e a Guerra Fria chegado ao fim. Em 2018, o relógio marcava 2 minutos para meia-noite. Na época, os cientistas alertaram para o aumento dos testes nucleares feitos pela Coreia do Norte. E pelo fato de Estados Unidos e Rússia, países que detêm 95% das armas de destruição em massa, não terem programas de planejamento e diminuição de seu próprio arsenal. Em 2022, por causa do conflito entre Rússia e Ucrânia, o medo de uma guerra nuclear voltou a assombrar o planeta.
O boletim dos cientistas ainda monitora as mudanças climáticas, as ameaças biológicas e a tecnologia, que, se mal usada, pode causar desinformação e contribuir para o caos. Por causa de tudo isso, o relógio chegou tão perto da meia-noite. Agora, faltam 90 segundos. Uma marca inédita. 90 seconds to midnight. É a primeira vez que vemos um país das Nações Unidas, como a Rússia, um estado armado, ameaçando usar armas nucleares em combate. Isso é muito perigoso no espaço nuclear, mas também se relaciona com a ruptura total da ordem internacional, algo que realmente nos preocupa. O relógio do cientista